Olá, olá. Boa noite, Porto Alegre, Olinda, Ivoti, Salvador, Aracaju, Rio, Pato Branco, São José dos Campos, BH, João Pessoa, PGR, Betim, Piracicaba, Brasília, São Paulo, Curitiba, Barreiras, Alphaville, Natal, Maceió, Recife, Pinheiros, Fortaleza, Curitiba, República de Curitiba, né? Silicon Valley, Poços de Caldas. Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje é o primeiro Periscope de provavelmente dois Periscopes que teremos hoje, porque estamos começando a fechar a revista. Perdão pelo multitasking aqui, calma aí. Estamos começando a fechar a revista e ainda tem muita apuração a ser feita, muita coisa a ser analisada, muitos assuntos, então a gente tem uma JN daqui a pouco e tem apurações a fazer ainda para dar mais informações para vocês, né? E mais do que isso, fazer sentido dessas informações, porque as informações vocês estão recebendo e sendo bombardeados por elas, na verdade, né? Então, vamos fazer uma rapidinha e depois, mais tarde, quer dizer, 9h30 eu vou fazer um Facebook Live, e aí depois, com o andar das coisas, eu pretendo entrar de novo às 11 horas ou 11h30. E aí esse de 11, 11h30 vai ser mais longo, vai ser mais analítico, eu vou poder responder mais perguntas. Esse agora vamos dizer, é um aperitivo. E aí quem tem Facebook, quem gosta de Facebook, também aproveitar no Facebook. A questão é, né, como vocês estão vendo, o governo desmoronou, a presidente Dilma Rousseff não tem mais condições de estar no poder. Isso é uma constatação, não é torcida, isso não é um desejo, isso não é uma convocação para protestos, isso é uma mera constatação sóbria diante dos fatos que se sucederam nos últimos meses, que se intensificaram nas últimas semanas e que explodiram nos últimos dias. Basta ter um pouco de calma e de capacidade de raciocínio e informação para perceber que a gravidade e a extrema gravidade do que acontece hoje no país significa o fim do governo de Dilma Rousseff, se não de direito, de fato. A questão agora é de que maneira ela sairá do governo. Ela sairá do governo como uma presidente que, ao resistir às forças contrárias e resistir de maneira legítima até certo ponto, levou o país a uma convulsão social e política e também criminal, ou ela vai ser uma presidente que, com todos os seus méritos e seus deméritos, teve um pensamento de grandeza ao lado do seu grupo e percebeu que o país está sofrendo demasiadamente com esse processo traumático de degeneração política que não terá fim. As coisas, como eu venho falando para vocês há tanto tempo, isso não adianta wishful thinking, isso não vai acabar, não vai passar, não vai. E curiosamente, um dos mais lúcidos a articular isso foi o próprio ex-presidente Lula nas gravações, ao dizer que o Supremo está acovardado, que o STJ está acovardado, que ninguém faz porra nenhuma, aqui no Periscope não tem censura, então os palavrões que ele usou, sei lá, merda, usou outros também. Ele disse que não vai passar, e é isso, não vai passar mesmo, né?
Então o que acontece nesse momento é isso, é um governo que se entrincheirou, que resolveu partir para a briga. O ministro da Justiça hoje, o novo ministro da Justiça, já foi com a faca nos dentes para cima da Lava Jato, chamando de vazamento, que é interceptação telefônica liberada judicialmente, chamando de se antecipando, dizendo que foi tudo criminoso, atuando como advogado da presidente Dilma e não como ministro da Justiça, fazendo críticas à Lava Jato e indiretamente à PF. A gente tem uma posse que foi previsivelmente terrível em termos de expectativa, porque assolou ainda mais as paixões a partir do momento em que ela ergue os braços do Lula, em que ela faz um desagravo ao ex-presidente, em que ela se defende de forma muito apaixonada, mas pouco articulada a respeito da gravação de ontem. Então, no meio de uma claque, né, daqueles apoiadores, com baixaria, né, um deputado que grita contra ela e que toma tapa de uma pessoa bem conhecida, aliás, em meio a gritos de Globo golpista, em gritos de não vai ter golpe, e ela já dizendo que não vai ter golpe, ou seja, é uma presidente que perdeu o contato com a realidade, que o contato dela apenas com o seu grupo político, que levou o ex-presidente Lula para o Palácio Planalto, apesar de tudo isso, que mantém o ministro Mercadante no cargo, que não só não demite ministros acusados de atos de improbidade, no mínimo, como promove políticos que estavam fora do ministério, como o ex-presidente Lula. Então é um governo que perdeu completamente a bússola moral e a autoridade política, né, que vive num autismo inédito no Brasil. Nunca antes na história desse país houve um governo com tamanha incapacidade, inépcia, tamanha incapacidade de entender o que o país precisa, tamanha inépcia em agir diante do que o país precisa. Então as condições estão postas para que seja um processo o mais traumático possível, e isso é o lado mais triste, o mais traumático possível diante das condições, porque se todas as ações, todas as decisões que são tomadas, não todas, mas a vastíssima maioria, são tomadas sempre na direção do confronto, do agravamento da crise política, da radicalização entre os brasileiros. O presidente Dilma não é a única responsável pelo que está acontecendo, mas eu falei isso para quem acompanha aqui no domingo, eu falei das chances das pessoas irem para as ruas, e novamente, não era futurologia, era mero acompanhamento, monitoramento das redes sociais e o mínimo de sensibilidade política. Vocês podem checar os arquivos e também o próprio Periscope, e não deu outra, né? A partir do momento que você nomeia o ex-presidente Lula para esse cargo, isso, NSA, né, como disse o outro, você dá um soco no estômago da sociedade. E depois do maior ato político em termos de número da história republicana do Brasil, o que se esperava? Que as pessoas fossem aguentar sem dizer nada, né? As pessoas foram de forma espontânea para as ruas, né? Só que agora há um outro sentimento que anima as pessoas, claramente. Se antes era um sentimento de protesto, de indignação, agora a indignação, posso ter equivocado, mas se transforma em um sentimento muito mais agressivo, porque as pessoas estão se sentindo, pela palavra, sacaneadas, né? E isso cria ódio, isso cria uma indignação que transborda para raiva, para ira. E isso, por consequência, nas ruas, começa a causar, como a gente começou a ver ontem, começou a ver hoje, violência, porque as pessoas não aguentam, né? Por mais que a gente faça apelos à calma e a protestos pacíficos, você não consegue
dominar as paixões da população, de vocês, por meio de palavras de serenidade, você faz com gestos, né? E é isso que falta, uma estadista, uma pessoa que pense no Brasil, que pense no país e que haja de acordo para que os ânimos sejam serenados, para que as pessoas que entenda, com perdão um pouco do clichê, a alma do povo, né? Que perceba o que está acontecendo, que tenha um pouco de empatia, né? Não se percebe empatia da Presidente da República com a população. É a mentalidade do sítio, né? Que eu tenho falado. Então isso é o mais preocupante nesse momento. Os fatos, a gravidade de tudo que aconteceu, todas as nuances que existem nesse processo e que existem em termos jurídicos, em termos políticos, a divisão de responsabilidades entre Congresso e Dilma, enfim, há várias nuances, nós sabemos disso e podemos falar disso no Periscope mais tarde, mas os fatos centrais não comportam nuances, né? Ou seja, a declaração do ministro Celso de Mello foi necessária, foi combinada com os outros ministros, foi refletida muito bem dentro do Supremo, porque o Supremo, mais uma vez, se torna a âncora moral e não apenas jurídica do país, porque o Supremo está sendo ultrajado pelo que o Lula disse nas gravações, e as palavras de veemente repúdio da Suprema Corte do país contra esse grupo político representam uma ruptura também entre qualquer fé que a Suprema Corte poderia ter nesse grupo político e esse grupo político. Então o governo não tem mais apoio de ninguém, tenham clareza disso. O governo não tem apoio da cúpula do judiciário, evidentemente não tem o apoio ou a compreensão mais da parte das primeiras instâncias do judiciário, não tem muito menos o apoio ou a empatia da PGR, não tem apoio no Congresso, o apoio do governo no Congresso é quase residual, é o PT e pronto, e uma parte do PCdoB. Não tem apoio das ruas, como vocês estão vendo, da população, basta ver as pesquisas de opinião, basta ver o tamanho do que aconteceu no domingo e a força do que aconteceu ontem, está acontecendo hoje, para perceber isso. Então, não tem apoio do empresariado, então assim, é um governo que está se destruindo e levando junto, não vou dizer as instituições, não é isso, mas está corroendo junto as instituições, corroendo junto. Quando a presidente Dilma diz que as garantias constitucionais da presidência foram violadas, né, nessa tentativa inconsequente, mas muito corriqueira dela e de figuras como Lula, de igualar qualquer acusação contra uma pessoa que está no cargo com aquele próprio cargo, é o contrário. É a presença, mediante essas ações, de pessoas como Lula e agora também da presidente Dilma nesses cargos, que conspurca os cargos, que conspurca as instituições. Isso é preciso ficar muito claro, que não está se invertendo, né? Ninguém está acima das leis, né? E as instituições estão acima das pessoas. E é isso que a gente está vendo hoje. Uma justiça e um Ministério Público, e uma imprensa que reporta esses fatos, e uma parte da população que não suporta mais essa visão de mundo arcaica, autoritária, como disse o Celso de Mello, que enxerga nas instituições um lugar de ocupação política. É o contrário. As pessoas estão lá para servir a população, para servir as instituições, não se servir delas. E é isso que se trata. E é isso que eles não conseguem compreender, porque só enxergam a coisa pública mediante a luta política, mediante o antagonismo, mediante a perseguição quase sempre ilusória e irrealista, ou seja, de que são vítimas.
são sempre vítimas do que está acontecendo. E é isso, essa mentalidade de sítio, é isso que transforma o Planalto hoje num bunker, e que leva a população às ruas, o país a pegar fogo, e a nós jornalistas a antever, infelizmente, um desfecho traumático, ruim, triste para esse processo. Então, todos os piores cenários estão se confirmando, porque as piores decisões estão sendo tomadas, porque deveria ter mais responsabilidade política e moral, justamente pelo cargo que ocupa. É isso, pessoal. Perdão pelo statement, mas acho que é preciso tentar amarrar o significado do que está acontecendo e ter, acho que, uma clareza conceitual do que está em choque com o que, né? O país não se faz apenas, uma democracia não se faz apenas pelas eleições. As eleições são um momento essencial da democracia. Elas animam o Estado democrático de direito, mas uma democracia não se limita às eleições. A legitimidade de um governo não se limita e não é absoluta em razão da popularidade de uma presidente. A soberania popular expressa nas urnas, ela não é suficiente para dar um atestado de salvo-conduto. A república se faz de leis também, e a lei é para todos, como reforçou o ministro Celso de Mello. Não as urnas e a força política de um partido não são suficientes ou podem ultrapassar as leis. É isso que é muito difícil compreender. É isso que está em jogo. É justamente o momento, e a gente está no auge desse momento, e vocês vão poder rever no Periscope, no YouTube, sei lá quando, que eu estou dizendo agora, e vão poder me julgar se eu estava certo ou errado na minha análise e nos fatos que nós viemos reportando. A gente está vendo o confronto entre o Brasil arcaico, no pensamento autoritário, no pensamento de ocupação dos espaços públicos como se fossem passíveis de serem sequestrados por um projeto ideológico, e instituições e pessoas que estão nessas instituições que enxergam a necessidade de que a república seja respeitada, que se construa um Estado de Direito em que todos sejam iguais perante as leis. Portanto, é esse choque que a gente está vivendo. Então é esse processo histórico que tá em jogo nesse momento. Isso está acima, isso é maior do que o Lula, isso é maior do que a Dilma, isso é maior que Marcelo Odebrecht, mas nesse momento são essas figuras que personificam. Poderia ter acontecido com Sarney, poderia ter acontecido em outro momento histórico, mas está acontecendo hoje, e é isso que importa. E está acontecendo no momento em que quem está representando essa mentalidade que dominou o Brasil durante tanto tempo, ironicamente, são pessoas como Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esses fatos estão muito bem expostos, eu acho, nas investigações e nas declarações públicas que eles têm feito. Então é preciso ficar atento, porque não vai ser desse choque. Espero que saia um país melhor, espero que esse choque não redunde em violência, que tudo corra dentro da legalidade e dos preceitos constitucionais, inclusive do direito à ampla defesa, mas eu acho que o tamanho da crise e a maneira como a crise transcorre mostra que a resistência é muito grande e que, infelizmente, a resistência só será vencida mediante a intervenção da justiça, porque pela política não há como resolver. Certo, pessoal?
Eu queria poder responder perguntas, mas nós temos que ver o JN. Mas eu volto realmente mais tarde, eu volto às 11 e pouco. E aí nós falamos sobre, quem se interessar, a gente fala sobre questões mais pontuais. Tá bom? Preciso ir e começar porque hoje o batidão tá difícil. Beleza? Obrigado, continuem ligados. A gente volta logo logo. Abraço. Tchau.